Vivam! Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Esta semana falamos de pandemia, desta vez com pleno conhecimento de causa. Sim, o pequeno, irritante e às vezes traiçoeiro SARS-CoV-2 entrou cá em casa e entrou dentro de mim. E isso nota-se bem na gravação desta conversa, gravação que foi obviamente feita à distância, usando um estúdio virtual, para fazer perguntas sobre como mudou a pandemia a nossa maneira de comunicar e também a nossa maneira de fazer coisas, de como interpretamos os sinais e como reagimos a eles. Vale ouvir, vale subscrever, vale comentar em perguntasimples.com. Signos, sinais, significados, tabuletas, etiquetas, expressões, tudo mudou. Criaram-se neologismos, modificaram significados e adaptaram-se expressões. Por exemplo, a ideia do tóxico, a de que o outro podia ser uma ameaça, nos podia pegar o bicho, o medo da Covid-19, ou a esperança na vacina, a fé na proteção da máscara cirúrgica, aquela azul ou então a branca FP2, ou talvez as de pano, as de 1000 cores, mas sempre ou quase sempre a 2 metros. Com beijos e abraços cancelados, congelados, amedrontados, depois envergonhados, como se tudo fosse um pecado lesa saúde. E depois os jovens, fartos de tudo isto, que mandaram às ortigas todas as regras numa determinada altura e que se atiraram de cabeça para viver de novo, porque precisamos de viver e nós todos seguimos este caminho. Com isso os números voltaram a subir, foi praticamente automático. É sobre este ioiô do comportamento e da linguagem que resolvi fazer este programa. Pode ser que nas palavras e frases se encontre o sentido das coisas. Uma edição com uma especialista em semiótica, Sónia Marques, que nos vai ajudar a ler os sinais, começando por descodificar precisamente o que faz uma semioticista no planeta. Uma semioticista é alguém especialista em semiótica. E pronto, semiótica não costuma ajudar a resolver a questão, então eu vou tentar detalhar. Habitualmente em marketing e em estudos de mercado usa-se muita psicologia e muita sociologia. Aquilo que a Indis faz e aquilo que eu faço é uma abordagem cultural ao consumo. Isto quer dizer que eu uso a abordagem técnica, académica, da análise cultural. A análise cultural é feita com semiótica, com alguma sociologia e com antropologia. Isto quer dizer que eu sou uma pessoa que analisa o contexto e analisa aquilo que habitualmente nós não pomos em causa. Eu vou dar um exemplo. Aquilo que é habitual no mercado é entender a pessoa, o consumidor, e fala-se no singular. É como tentar entender cada árvore e ser bastante empático e ouvir e escutar as pessoas, os consumidores. Aquilo que eu faço é entender aquilo que nos aculturou e que nos acultura todos os dias. Ou seja, eu analiso a linguagem, porque é a linguagem que nos entregou os conceitos, as categorias cognitivas, que nos diz o que é certo, o que é errado, o que não podemos fazer, aquilo que é possível pensar. E analiso também a literatura, os programas de televisão, as notícias de jornal, os discursos de políticos, como a publicidade nos convence. Analiso retórica visual, percebo as cores, as manchas, o valor do automóvel na nossa cultura, a importância do telemóvel. E, contrariamente àquilo que é habitual também fazer-se, eu não analiso tendências, eu analiso aquilo que não muda, aquilo que demora séculos a mudar. Então, se eu bem entendi, enquanto que as marcas habitualmente olham para o consumidor e tentam perceber qual é o desejo intrínseco daquele consumidor e como é que ele funciona individualmente, aquilo que vai à procura é, no fundo, exatamente tudo aquilo que não depende de uma escolha individual, mas é uma coisa do nosso caldo cultural e que faz com que nós gostemos de uma determinada cerveja, ou que gostemos de sardinha assada, ou que gostemos de passear ao domingo, e isso à partida é imutável ao longo do tempo, independentemente de ser eu, a Sónia ou quem nos está a ouvir.
A cultura muda, mas sim, há alguns atributos culturais e há uma realidade que muitas vezes não muda durante alguns séculos. É bastante duradouro, permanente. E essa escala de largo, de longa, é menos alvo de marketing. Nós gostamos de achar que tudo muda subitamente e que as mudanças são muito rápidas. Mas, de facto, a generalidade daquilo que nos condiciona muda lentamente. E é protagonista da generalidade das decisões de consumo. E isso é merecedor de toda a atenção. Então, se olharmos para a nossa cultura e para a maneira como nós fazemos decisões, aquilo que melhor se me ocorre para definir aquilo que nós somos como portugueses, aqueles que definimos ao almoço, estamos a almoçar e a pensar o que é que havemos de fazer para o jantar, é a comida e a bebida. Podemos começar por aqui. Em que medida é que os nossos hábitos culturais, o nosso caldo cultural pode, e aqui parece-me que a escolha é mais ou menos óbvia, influenciar a maneira como nós comemos e bebemos? Por exemplo, o que é que nós escolhemos quando vamos ao supermercado para fazer o nosso avio semanal ou o nosso avio mensal? As marcas, no fundo, enchem as prateleiras de coisas, cores bonitas, enchem-nos a televisão de publicidade a dizer: vejam aqui este iogurte muito, muito saboroso, ou então comam este determinado alimento que ficam esbeltos para o verão que aí está. Como é que nós nos comportamos aqui no meio? Como é que olha para o consumidor alguém que é da semiótica? Alguém que é da semiótica olha para menus de restaurantes, por exemplo. E então? Sim. E então analisa a linguagem do menu dos restaurantes. E então, como eu na generalidade dos menus dos restaurantes em Lisboa não tenho a menção a vacas, mas apenas a bife, existe uma omissão do animal vaca, mas não existe a omissão dos animais pato, porque dizemos arroz de pato, nem existe a omissão do porco, que muitas vezes surge, carne de porco assada, nem existe a omissão do peru, nem do frango, nem da galinha. Mas nós muitas vezes omitimos a vaca e dizemos simplesmente bife, ou carne assada, ou carne estofada. Quando não nos dizem nada, em Portugal nós assumimos que a carne será de vaca. Isso quer dizer que a vaca, e comer carne de vaca, é uma norma cultural. Também entendo que é absolutamente inquestionável comer carne, porque nós não temos uma palavra, ou usamos muito pouco, raramente, a palavra carnista. E dizemos apenas que alguém é vegetariano. E, portanto, simplesmente temos a linguagem a oferecer-nos a possibilidade de indicar que alguém não come carne, e como a norma cultural é de comer carne, nós não dizemos habitualmente a palavra ele é uma pessoa carnista. E, portanto, inventamos um conceito para alguém que sai da norma. Portanto, quem não come carne é vegetariano, e neste caso, se falarmos de carne em abstrato em qualquer sítio, ela será de vaca. Se não, ou se for outra carne, nós diferenciamos as outras carnes, se é de frango, de pato ou de outra coisa qualquer. Exatamente. Também entendo no mesmo menu do restaurante que o peixe em Portugal é relativamente sagrado, logo por uma moldura católica que nos diz que devemos jejuar de carne, mas não nos impede de comer peixe. E como tal, nós vemos isso nos menus, porque comemos o peixe inteiro. Ou seja, o peixe é íntegro. Okay? Repare na maneira como a linguagem e como os hábitos nos estão a aculturar e nos estão a dar as instruções sobre como comer e como considerar os diferentes alimentos. Bom, então vamos agora para a vidinha, para o dia-a-dia, que é... Esses são os nossos sinais e o nosso contexto cultural, e agora, entre uma pandemia que acabou e uma guerra que começou, os preços começaram a subir nos supermercados. E a pergunta que eu tenho é, cada um de nós quando vai a um balcão do supermercado, quando passa naqueles corredores, vemos claramente que aparecem logo nas primeiras prateleiras coisas que se calhar nós não precisamos e são muito apelativas, e depois as coisas que verdadeiramente precisamos, as massas, os arroz, as batatas, estão lá no meio. Portanto, há um circuito que nós percorremos. E a pergunta que se me ocorre é:
Neste caldo cultural, sabendo agora que os preços estão a subir, e há de resto já um estudo a dizer que os portugueses já estão a limitar algumas coisas no seu consumo, porque percebem que os preços dos bens essenciais estão a subir e, portanto, começam a ter que fazer escolhas, e se calhar até menos desperdício, também pode ser uma boa ideia por aí, essa é a boa parte disto. Significa que este nosso ato de tentar fazer uma poupança ou alterar hábitos de consumo é um desassossego, é difícil ou não? Sim, com certeza será difícil e será curioso entender como é que as promoções irão decorrer e como é que após tantos anos as marcas irão recodificar o ato de comprar. Aquilo que tem sido feito tem sido um apelo à queima, à dissipação de recursos. Cartazes vermelhos e amarelos, ao fogo, aquilo que nos tem dado a imagem de abundância extrema. É como vivenciar em cada dia do hipermercado o dia da colheita. Temos aqui tudo. Levem, que temos em excesso, há aqui muita coisa, extra, levem 2 pelo preço de 1. Sim, e também a seguir no final o processo da poupança. Não é? Tal como nós quando chegamos a casa temos que arrumar, acondicionar. E como durante séculos o homem teve que salgar, por exemplo, para aprovisionar e para pensar no pós-colheita. Será muito interessante entender como é que as marcas endereçarão a inflação, porque esse é um fenómeno que de facto há 10 anos, 20, não era ou mais, desde os anos 80, que nós já não éramos, o contexto já não era esse, de aumento de preços. E portanto, sim, estarei a observar com muita atenção os folhetos no próximo ano. E as marcas precisam mesmo de se adaptar a esta realidade, porque por um lado tem um grupo de consumidores mais velhos que sabem o que é a inflação e que viveram inflações brutais no fim dos anos 70, no pós-revolução, e por outro lado vão também falar para uma geração, a maioria das pessoas que têm menos de 50 anos, cuja ideia de inflação é uma ideia completamente esotérica, não existe. Sim, é verdade. E eles serão, tal como os jornais, serão aculturadores. Ou seja, vão-nos ensinar e vão-nos veicular como lidar e como percepcionar o aumento de preços. Nós tivemos há 2 anos esta parte, estamos no 3º ano de pandemia Covid-19 e a pandemia mudou várias coisas na nossa vida, seguramente. Em primeiro lugar, prendeu-nos em casa, depois fez-nos ter receio do outro, a ideia de abraçar ou não abraçar. Escreve uma coisa muito curiosa no LinkedIn que eu li, que é, no início da pandemia éramos todos tóxicos, no fundo, todos à distância, todos com máscara, mas esse conceito não ficou só aqui na pandemia. O conceito de toxicidade ou de falta de ar alargou-se um bocadinho para outros momentos da nossa vida. Sim, esta pandemia com o vírus respiratório colocou qualquer pessoa como potencialmente tóxica, porque reparo, durante a pandemia nós não isolámos apenas quem tinha a doença. A Direção-Geral de Saúde indicou-nos e educou-nos para nos comportarmos como se estivéssemos tóxicos. Portanto, nós tínhamos que nos comportar como se fôssemos pessoas de risco para outras pessoas. Porque muitos de nós provavelmente são assintomáticos, ou pelo menos uma parte significativa, portanto eu compreendo as medidas de saúde pública. A questão é que isto nos colocou a nós, qualquer um de nós, como potencialmente tóxico. Não vais visitar a avó e o avô porque tu podes ser perigoso, podes levar o mal para dentro da casa dos mais velhos. Exatamente. A parte interessante aqui é que a linguagem, quer em português como em inglês, já nos cruzava o bem-estar com a nossa capacidade de respirar. Porque repare, Jorge, nós já dizíamos, está tudo bem na minha vida, finalmente posso respirar fundo. Quando existia uma situação de alívio, certo? E portanto nós já tínhamos imagens e vendemos a possibilidade de viajar para um país remoto com alguém de braços abertos, em sinal de lufada de ar fresco. Ou seja, nós já cruzamos a qualidade do nosso respirar com a qualidade da nossa vida há algum tempo. A questão é que a pandemia veio, obviamente, salientar esse domínio da respiração. E esse campo da respiração é hoje usado mais frequentemente na linguagem corrente. Nós nunca lemos tantas vezes a palavra tóxico aplicada a qualquer coisa.
Por exemplo? O chefe tóxico, a cultura corporativa tóxica, uma pessoa tóxica. Okay? Portanto, de repente, nós vemos o outro como potencialmente tóxico, não já só por uma questão de saúde, mas por uma questão psicológica, por uma questão de ambiente social, ou uma questão corporativa. Embora sempre tivemos chefes tóxicos, relações tóxicas, pessoas tóxicas, nós sempre tivemos isso, sempre tivemos partes da nossa organização social que nos faziam mal ou que nós percepcionávamos como nos estando a fazer mal. Sim, eventualmente descreveríamos isso, na maior parte das vezes, como uma linguagem corporal. Aquele indivíduo dá-me uma tareia, não é? Ou faz mal, ou coloca-me para baixo. Não é? Hoje em dia, muito provavelmente, ouviremos muitas vezes o termo tóxico, é alguém tóxico, que contamina. Okay? A pandemia foi e é um enorme desafio na nossa relação com o outro. E nós regredimos culturalmente na aceitação do outro. Isto é muito curioso. A cultura, por vezes, funciona de formas muito paradoxais. Repara, o que a doença nos fez a todos foi colocar-nos como iguais. Nós, em Lisboa, no Porto, em Mumbai, em Manaus, tivemos que ficar em casa, praticar distanciamento social e usar máscaras. Todos. Todos mudamos o estilo de vida. Todos nos submetemos às mesmas indicações de saúde pública. Todos iguais, mas depois, pelo contrário, nós dizemos este é o vírus da China, lá de longe, de algum sítio, e não o nosso vírus, o vírus que nos está a afetar como humanos, é o culpado, é o estrangeiro. Exatamente. O culpado é o estrangeiro, vamos fechar os aeroportos e vamos competir. Portanto, na altura das nossas vidas, em que nós mais nos assemelhamos com o outro, foi também a altura das nossas vidas em que nós quisemos criticar o outro, culpabilizar o outro e quisemos nos distanciar do outro. Não só em termos clínicos, físicos, mas também em termos sociais. Isto acontece por dois motivos. As doenças são, em geral, estigmatizantes. Nós precisamos de culpar o outro para nos afastarmos do outro e para termos menos receio do outro e menos medo da morte. E, portanto, convém pensar aquele é o problema do outro e colocar essa pessoa em hospitais e fechados. Esta é a nossa norma cultural, certo? Que não era assim na Idade Média, mas é assim há algum tempo. Esse é o primeiro ponto, afastar-nos de quem pode ser a morte ou pode representar a morte. E a isto chama-se estigma, que é uma coisa que alguém nas profissões clínicas se conhece muito bem. Não é? Mas uma doença infecto-contagiosa é terrivelmente estigmatizante. Por exemplo, no caso da SIDA, nós no início tivemos uma norma cultural absurda de considerar que os homossexuais eram um grupo a estigmatizar. E com a ébola, ou seja, o outro, um grupo com uma preferência sexual. Agora também estamos a viver um bocadinho isso com aquilo que se chama erradamente a varíola dos macacos, exatamente com essa relação com a comunidade homossexual também. Exatamente. Esta é uma maneira de nós nos afastarmos e considerarmos que é uma doença do outro que não nos pode chegar a nós. É um outro grupo que se comporta de uma maneira especial e eu não tenho nada a ver com isto, é isso? Pior. É um grupo que não tem a preferência da maioria e que pode ser culpabilizado e por isso tem aquela doença. O ébola é uma coisa dos africanos e a Covid no início era uma coisa dos chineses. Não pode ser comigo, não pode chegar cá. É uma forma rudimentar. E podemos chegar ao ponto de dizer se os chineses tivessem feito daquilo que podiam fazer, isto se calhar não chegava cá, e aplicar isto a qualquer grupo de pessoa ou de comportamento ou de fórmula exatamente para afastar entre o nós e o eles? Sim, e dizer assim, eles portaram-se mal e foram castigados com uma doença. A doença é um castigo. E eu sou distinta desta pessoa e daquele grupo social e, portanto, a mim, com certeza que não me irá atacar. É uma forma de higienização, de separação. E isto aumenta muito em alturas de doenças virais e contagiosas, obviamente. Ainda por cima com um vírus respiratório, que é muito mais invasivo, muito mais fácil de contagiar. Tudo isto foi muitíssimo sublinhado. Mas numa altura em que ficámos todos iguais, em Lisboa, em Manaus, em Nova Iorque, e todos com o mesmo problema, foi também a altura de maior separação, de maior divisão e de maior competição. Os jornais estavam cheios de estatísticas sobre as medidas de saúde pública, quem tinha mais casos. É um absurdo, porque é um fenómeno natural.
E no fenómeno natural, o humano era igual. Mas, de repente, as diferentes culturas decidiram antagonizar-se e dizer, não, estamos um bocadinho à frente, temos mais pessoas vacinadas. Não, eles já começaram a segunda toma, nós ainda não começámos a segunda toma. E tivemos todos, de uma forma muito feia, em competição. E isto tem a ver com uma dimensão cultural. Numa altura em que a natureza nos colocou a todos como iguais, a cultura não lida com a igualdade. A cultura é como uma enorme máquina de fazer diferenças e de categorizar. Então nós estivemos freneticamente durante estes anos da Covid a afirmar-nos como diferentes. Okay? Como nós melhores, somos como melhores, piores. nós em Portugal até vacinamos mais depressa, ou então ao contrário, Portugal agora é um dos países com mais casos. Portanto, esta comparação está sempre intrinsecamente em nós, que é o que é que está a acontecer, porque é que está a acontecer, porque é que eles estão a fazer melhor que nós, ou porque é que nós nos orgulhamos de estar a fazer melhor do que eles. Sempre num registro de diferença e de competição, num contexto de mesmidade. Bom, então, e num mundo em que mesmo as questões ambientais estão muito em cima da mesa, e nós já voltaremos à pandemia, num mundo em que, quando temos um problema comum, que é uma pandemia, e a questão do ambiente também, quando temos uma questão comum para salvar o planeta, não auguro nada de bom pensar que estes mecanismos competitivos, em vez de ajudarem à festa, podem transformar isso numa desgraça e não conseguirmos resolver um problema que é verdadeiramente comum, e este, se calhar, do clima, um problema ainda mais grave. Eu estou um bocadinho otimista. Eu acho que nós, na nossa vivência, pela primeira vez, experimentámos algo que exigiu colocar em cima da mesa a dimensão coletiva, em que todos percebemos que todos éramos úteis e que todos tínhamos que atravessar um ritual de passagem, que foi a vacinação. E em Portugal houve um claro sucesso na adesão. Portanto, aquilo que nos ensinaram foi a importância de todos nos coordenarmos. E eu acredito que isto será muitíssimo importante nas próximas décadas. Portanto, eu vejo a Covid como uma aprendizagem. É curioso a questão da vacinação, porque o sucesso deve seguramente, em primeiro lugar, à existência de vacinas, segundo, a um processo muito bem organizado, quer pelo sistema de saúde, depois com uma ajuda absolutamente preciosa por parte dos militares. Mas lá está, o fenómeno cultural. Os portugueses habituados a ser vacinados desde os anos 60 e sempre a terem uma opinião muito positiva do que é que são as vacinas e do efeito que eles têm na vida das pessoas, na vida das crianças, na redução da mortalidade infantil. É um efeito cultural também. É uma dimensão cultural. Há uma dimensão na cultura portuguesa de consenso. É uma cultura de elevado contexto. O que é que eu quero dizer com isto? Nós muitas vezes somos categorizados como a Europa do Sul e, portanto, como um pouco desobedientes às normas e caóticos. Mas eu gostaria de colocar em cima da mesa a possibilidade de nos revermos um bocadinho como os japoneses e não como os espanhóis ou os italianos. É só um desafio. Oh diabo, Sim. como é que é? Nós mais japoneses do que latinos? Como é que é isso? Verdade, é verdade. Que sinais são esses? O primeiro sinal é uma ausência. É a ausência de importância de sinalética. Na rua. Em relação a um país como a Holanda, como a Inglaterra, temos poucos letreiros, poucas instruções. Sim, nos países do centro da Europa temos montes de letreiros, indicações, cartazes. Basta entrar numa estação de comboios para ver as 1000 placas de informação, e aqui de facto é quase uma ausência de para onde é que nós vamos, para onde é que nós saímos, qual é a saída do metro. É um facto. É um facto, não é? Temos poucas regras explícitas. Porque nós... a nossa cultura é uma cultura de elevado contexto. O que eu quero dizer com isto? É uma cultura onde está a enorme importância o intersubjetivo. Eu considerar que o outro fará a mesma coisa que nós, que existirá consenso. É confiar. Mal comparado é quando nós saímos do metro e não há uma placa para dizer para onde devemos seguir, seguimos a carneirada. Portanto, se toda a gente vai para a direita, nós também vamos para a direita ou vamos para a esquerda. É quase uma interpretação disto. É esse o não dito ou não? O não dito, sim, é uma cultura de tácito. Nós consideramos que nada tem que ser explícito, ou não tem que ser uma regra, que não tem que haver uma lei, muitas vezes, para nós considerarmos que devemos respeitar o outro e que devemos considerar que aquilo que é bom para mim será bom para os outros também.
O Japão é uma cultura assim, onde se respeita e onde se dá uma enorme importância ao consenso. Um dos sinais disto é também de linguagem. Eu não estou provavelmente a falar de pessoas. Nós temos muito poucos socioletos em Portugal. Há pouca diversidade linguística. Este é um sinal de consenso. E sabe qual é o outro sinal? Falamos baixo. E gesticulamos relativamente menos do que um espanhol ou um italiano. Eles repetem-se, eles gritam, eles frisam, eles enfatizam. Nós não. Nós falamos baixo. Nós consideramos que quando dissemos algo ao outro, que a pessoa irá compreender exatamente o mesmo referente. Falamos baixo e falamos para dentro, falamos, lá está, entre dentes às vezes, não é? Até quando sussurramos um segredo ou alguma coisa que não queremos, olha, vê lá isto, que é, e está marcado quase no silêncio da palavra. Sim, e não acompanhamos com grandes gestos, ou seja, nós não enfatizamos o que dizemos ao outro, nós assumimos que a linguagem é partilhada. E como há pouca variabilidade regional, e há poucos sotaques, e há poucos socioletos, há muitíssimo menos, quer dizer, quero lembrar, a Bélgica tem 11 milhões de habitantes, tem 40 dialetos só para o neerlandês. Isto é impensável em Portugal. Nós compreendemos todos, nós assumimos o mesmo código linguístico. Isto quer dizer que há uma relativa calma em relação àquilo que nós partilhamos. E que há uma partilha de que aquilo que eu compreendo, o outro também compreenderá. E eu julgo que este consenso ditou o sucesso da campanha de vacinação, foi um dos ingredientes para o sucesso da campanha de vacinação, claramente. A pandemia trouxe-nos uma obrigação de ficar muitas vezes em casa e ofereceu-nos o teletrabalho como uma possibilidade. De resto, nós estamos a ter esta conversa à distância com facilidade, isso ajudou-nos. O teletrabalho tem efeitos positivos e negativos. Por um lado, essa ideia de que podemos estar num sítio qualquer e a trabalhar para outro sítio qualquer, o que é uma coisa absolutamente extraordinária. Por outro lado, retira-nos essa dimensão gregária de ir beber o cafezinho com o colega da equipa ou de empresa, que nos ajuda muito na vida, no nosso dia-a-dia de trabalho também. O que é que esta mudança conceptual e cultural, este signo, vai ter melhores coisas ou piores? O que é que alguém especialista em semiótica nos pode oferecer como pistas? O teletrabalho, a nossa situação agora, Jorge, de falarmos um com o outro, tem dois grandes constrangimentos. A impossibilidade de nos olharmos nos olhos. Uhum. Olhamos uma câmara, olhamos um ecrã. E a impossibilidade de nos tocarmos e de compreendermos a dimensão corporal do outro. A dimensão física e corporal é aquela que está mais cruzada com a ideia de confiança. Portanto, eu sou relativamente cética em relação a todo este elogio à tecnologia e julgo que os próximos 20 anos nós falaremos mais dos limites da tecnologia do que das suas possibilidades. Eu julgo que temos sido um bocadinho ingênuos nas últimas 2 décadas a falar sobre as possibilidades tecnológicas. De qualquer maneira, eu gostaria de acrescentar que nós não devemos ver a pandemia como um marcador do antes e do depois. A pandemia é um período anómalo em termos culturais. E tudo aquilo que surgirá no pós-pandemia não terá assim tantas características em comum com o período pandémico. Okay? A pandemia é como uma cambalhota. É uma cambalhota. Estamos a ver tudo de pernas para baixo. Portanto, não é uma revolução, é um sobressalto. Não, é uma inversão. É uma inversão àquilo que é norma. E tudo o que acontecerá a seguir não terá provavelmente muito em comum com o período pandémico. Então, também não terá muito em comum com o período anterior. Que inversão é essa? O que é que mudou? Já conseguimos perceber isso? Eu vou dar exemplos. Tudo aquilo que nós habitualmente valorizávamos antes da pandemia foi desvalorizado. Então, para ajudar, nós tínhamos que nos juntar. Mas durante a pandemia, para ajudar, nós tínhamos que nos distanciar. Antes da pandemia, o que era cool era urbano. Durante a pandemia, as cidades estavam vazias, eram distópicas e eram foco de perigo. E o campo é que era valorizado culturalmente. Antes da pandemia, a juventude vendia qualquer coisa, desde Coca-Cola, a roupa a computadores.
festivais de música, o que quiser, é suposto ser jovem. Era a norma cultural. Durante a pandemia, os jovens eram os irresponsáveis. Andavam em festas e por aí fora e não respeitavam, lá está, a norma de proteção geral. E o que era a norma durante a pandemia? Ser responsável. Ok? Portanto, eu quero comparar a pandemia ao período de castigo das crianças. É igual. A pandemia é um castigo. Ok? Então tivemos todos que ficar em casa, não tivemos festas, não pudemos falar com os amigos, tivemos todos que estudar em casa, tivemos todos que ser muito responsáveis e até de ser injetados a uma dada altura. Apanhar uma injeção, ser seringado, e ter muitas espátulas e muitas interferências nos nossos narizes. E durante esse período pandémico é um período anómalo, em que todos nos afastamos uns dos outros. Eu vou fazer um exemplo um pouco estranho. A pandemia é culturalmente a mesma coisa que uma despedida de solteiro. Na despedida de solteiro, os noivos também saem do seu meio habitual e são afastados um do outro e vão para outro local, longe da sua família. E lá podem fazer qualquer coisa. É o que vemos em Lisboa, não é? Vestirem-se de forma anómala, brincarem muito, partirem coisas, serem desobedientes. E só depois, quando voltam, aí sim, casam. A vacinação foi uma espécie de casamento, foi um ritual de passagem que nos permitiu mudar deste período absolutamente anómalo pré-vacina. E nós já nos conseguimos livrar dessa opressão da pandemia? Já conseguimos respirar fundo ou ainda não? Em termos clínicos, parece-me que isso depende do surgimento de uma nova variante nos próximos 3, 4 anos. O vírus será instável durante 6, só passámos 2 anos de pandemia. E culturalmente e psicologicamente e em termos comportamentais, porque estávamos a falar das cidades, do espaço urbano e da necessidade de reinventar este espaço. De alguma maneira nós reinventamos este espaço. Durante a pandemia as cidades foram postas em causa, foram desvalorizadas. E, portanto, é normal que agora nós estejamos todos muito ocupados a pensar o planeamento urbano e que pensemos em alternativas, nomeadamente ao veículo automóvel. Sim, a pandemia irá trazer muitas mudanças, porque muitas coisas fundamentais foram postas em causa, como a cidade, a globalização, a juventude. E todos esses temas, todos esses tópicos das nossas vidas serão postos em causa nos próximos anos e serão transformados. Eu não sei se a Sónia tem essa sensação, mas eu lembro-me de logo imediatamente ao fim dos primeiros períodos críticos da pandemia, do regresso à cidade e de me notar farto do ruído, intolerante ao trânsito, quase rejeitando aquela ideia de bom, então a vidinha agora volta a ser este rame-rame de ruído, pessoas, amontoado. Esta relação com a cidade criou aqui obrigou-nos o silêncio, lembrou-nos do ruído da cidade para o bem e para o mal. Claro, foi inacreditável o contraste de vivência que obtivemos durante os períodos de confinamento geral. Teríamos sido incapazes de imaginar a cidade silenciosa, mas hoje já conhecemos esse contraste e o nosso processo de interpretação depende dos contrastes. Portanto, é normal que o Jorge se tenha apercebido do ruído como nunca. Nós estamos num momento e já aproximamos do final do nosso tempo. Estamos a viver tempos desafiantes. Vivemos a pandemia, ainda estamos a viver a pandemia. Estamos a viver uma guerra na Europa. E é muito curioso. É uma guerra de agressão entre a Rússia e a Ucrânia. A Rússia invadiu a Ucrânia, esse é o ponto. Mas depois nós, lá está, na relação com o outro... parece que passamos a odiar sempre o outro. Neste caso, Dostoiévski já é horrível, se calhar a vodka já é péssima, se calhar São Petersburgo já não é bonito. É uma reação à agressão ou é uma necessidade que nós temos do afastamento em relação ao outro ou de escolher um dos lados? As guerras militares são muitas vezes acompanhadas de guerras culturais. A Rússia já está a ser, e será nos próximos anos, alvo de uma enorme desvalorização. E isso notar-se-á nas biografias, nas leituras recomendadas, não só na Ucrânia, que já está a acontecer, mas também noutros países. Isso é uma rejeição? São uma exclusão, tornar-se-á um Estado pária.
Portanto, nós... Mas porquê é que isso toca à cultura? Porque esse é o ponto. Uma coisa é uma decisão militar e política, mas isso não muda nada nas coisas boas que, obviamente, existiram e continuam a não existir nos vários países do mundo. Jorge, eu tenho alguma dificuldade como analista cultural em separar. Por exemplo, nós vivemos a Covid em grande medida nos termos da guerra. A guerra é uma metáfora corrente, infelizmente cada vez mais corrente, não só porque a realidade nos trouxe esta guerra, como também já vivemos o cancro como se fosse uma guerra. Falamos em quimio e radioterapia e tratamos o PO uma espécie como uma trincheira e dizemos que alguém sobreviveu a cancro e tratamos essa pessoa de uma forma heroica. Portanto, a guerra, ela infelizmente está connosco e ajuda-nos a moldar a realidade. Essa metáfora da guerra irá tornar-se cada vez mais produtiva nos próximos anos, até porque infelizmente existe esse terrível conflito. E sim, não tenho qualquer tipo de dúvidas de que a Rússia será alvo de uma guerra cultural, e muitas coisas que nós aprendemos a valorizar naquele país teremos nos próximos anos de reavaliar, reconsiderar e tratar como algo funesto, como algo criticável. Isso leva-me a tocar o último tema que tenho para a nossa conversa, que é a questão da diversidade. Lá está, da relação com o outro, porque é uma das suas propostas, uma das ideias que tem estudado é que a diversidade é crítica para uma sociedade plural. E quando estamos a falar de diversidade, novos e velhos, diferentes raças, diferentes culturas, diferentes línguas, porquê que está a ser tão difícil conseguir, de tal maneira difícil, que nós temos que escrever isto nos livros das regras e lembrar que é muito importante a diversidade? Porque é difícil aceitar a diferença do outro? Vou responder de uma forma um bocadinho torcida. A mim parece-me que a bandeira da diversidade, enquanto bandeira ideológica, é algo, obviamente, absolutamente digno e grande e elogiável, mas também me parece que é uma infraestrutura cultural da globalização. Okay? Não dissocio as duas coisas. Também me parece que é um campo cultural onde nós temos tido novos subcampos, novas guerras, como por exemplo da opção de género e da liberdade sexual, mas onde, e em particular em Portugal, nós precisamos de criar novas palavras para conseguir endereçar e concretizar esse tal princípio da diversidade cultural. Por exemplo, no campo da família. A família mudou em Portugal, mas a linguagem ainda não mudou e nós somos culturalmente conservadores. Lá está o não dito, que é, ok, façam logo o que quiserem, mas eu não quero pôr um nome a isso e eu finjo que não existem determinadas realidades. Exatamente. Enquanto não colocamos um nome a isso, nós não damos legitimidade a isso. E não damos qualquer tipo de importância a isso. Por exemplo, o divórcio tornou-se norma em Portugal, não é? É um fenómeno estatístico corrente, contudo, a linguagem ainda só está preparada para o casamento. Eu não tenho nada a ver com isto. No fundo é isso. Socialmente ou culturalmente o fenómeno existe, mas como não existe uma etiqueta, é como se não existisse. Ou pelo menos é um não dito. Lá está. É a fórmula quase japonesa. Lá está, de não falar. Vou dar um exemplo. A palavra stepbrother em inglês não existe em português. Então nós temos que dedicar 10 ou 20 linhas a explicar o relacionamento de alguém com outra pessoa, porque não temos um termo para dizer eles são stepbrother. Okay? Isto quer dizer que em cima disso nós não temos uma aceitação social do divórcio ainda, porque nós não temos palavras para designar irmãos que não são irmãos biológicos, são irmãos sociais que cresceram juntos na mesma casa, porque houve 2 divórcios e esses 2 divórcios juntaram. O que eu quero dizer com isto é que o casamento junta as pessoas e depois temos categorizações como marido e mulher, irmãos, tios. Mas o divórcio hoje em dia também junta pessoas. Contudo, a linguagem, o português, não nos permite codificar novas relações familiares.
Não permitindo verbalizar, não permite legitimar. Então eu às vezes crio palavras novas, faço neologismos para ajudar a cultura a evoluir. E, por exemplo, criei o termo de irmão, uma tradução portuguesa para step brother, porque dir, de divórcio, o divórcio já cria família e, portanto, há irmãos graças a divórcios. E se nós começarmos a falar dos dirmões e do dir-tio, o do dir-vô e da dir-vó, nós conseguiremos, com uma forma simples, não só explicar as novas relações de parentesco, como também legitimar e dar importância social às novas relações de parentesco. Ou então, sendo um casamento ou um divórcio, seja lá o que for, de facto essas decisões mais culturais ou administrativas na realidade não mudam nada na nossa relação com os nossos familiares, sejam eles irmãos ou dir-irmãos. Ou é importante ter a etiqueta, é importante ter a palavra para que o conceito nos comece a fazer sentido como um conceito diferente, mas que existe. É importante, se nós não tivermos palavra, não temos categoria mental. Sem categoria mental não existe a possibilidade de protagonismo social. Talvez devêssemos começar mais vezes a usar a palavra de irmão e de irmã para que um dia os legisladores comecem a regrar os direitos dos dirvôs e dos dirmões. Enquanto isso não acontecer, nós não vamos equacionar novas possibilidades. E começar a notar isso e por isso tornar uma norma e ter um enquadramento para isto. Isto numa cultura, e é a minha pergunta final, numa cultura em que se fala tanto de diversidade e ao mesmo tempo aparece o santo politicamente correto e até a cultura do cancelamento, que é não gosto do que tu disseste e por isso vou-te cancelar, o que é uma expressão quase estranha. Segundo vários estudos, nomeadamente de um autor português, o politicamente correto é oriundo do fascismo de esquerda, okay? E tem ligações com o maoísmo. E, portanto, é uma forma de censura diferente daquela que nós conhecemos em Portugal no século XX. E é, infelizmente, algo muito prevalente, sim, nos dias de hoje. A cultura do politicamente correto invadiu de forma torrencial o nosso dia-a-dia. Se alguém por ação, negligência ou manifestação de vontade pisar os limites dos novos vigilantes das redes sociais, arrisca-se a ser cancelado. No fundo, a liberdade de expressão passou a estar de alguma forma condicionada à opinião de grupos de inquisição do bem-pensar. O exemplo mais clássico é o dos limites do humor. Mas o vírus já se espalha para outro tipo de intervenção pública que não acerta exatamente nos padrões morais dos polícias da internet. Uma maneira de impor aos outros os códigos de cada um. E não é um problema das redes sociais. É um fenómeno muito, muito antigo e muito exercitado nos tempos da Inquisição. Nesses tempos, bastava uma denúncia ou suspeita para mandar alguém para a fogueira. Alguém que saísse da norma perfeita. Ou então que tivesse o azar de precisamente ser cancelado. Neste caso, literalmente queimado. Talvez por isso é necessário estar atento aos sinais e falar sempre. E exercitar sempre o direito de expressão. Quer os outros gostem, quer não gostem. Até para a semana.